Convido o senhor Alexandre Melo. Ele é o presidente da FENALI. Ele é especialista em ciências políticas e gestão, mestre em gestão de políticas públicas, é servidor público aposentado da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E para debater esse painel e para compor a mesa, convido o senhor Amaury Peruso, presidente da FENAS-TC e auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Convido também o doutor José Ailton, advogado, coordenador do Núcleo Previdenciário da Advocacia Riedel, mestrando em Direito Constitucional, especialista em Direito Previdenciário pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa de São Paulo, INESP, diretor adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, e presidente da Comissão de Regime Próprio da OAB do Distrito Federal. Senhor Vitor, por favor. Jovem José Ailton. Bom dia. Senhor Vitor Lins, doutorando em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Lisboa, ISCTIU. É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e em Relações Internacionais pelo IBMEC Rio de Janeiro, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e secretário-geral da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, a Fresp. É autor e organizador do livro Que Conta é Essa? O Sistema Tributário das Desigualdades. Atua também como diretor de comunicação da FEBRAFIT e da Pública Central Sindical do Servidor. Boa tarde a todas e todos. É uma honra inenarrável estar aqui nesse lugar, na CONACAT. Em nome do Antônio Carlos, aqui eu gostaria de agradecer toda a CONACAT por essa oportunidade. Dizer também, só para completar o meu currículo, eu também estou presidente do Sindalesc, que é o Sindicato da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na qual a gente tem feito um grande esforço também no movimento sindical para que possamos avançar, e também participo de uma pesquisa para transformar o nosso samba de gafieira patrimônio imaterial. E muito se fala sobre que o Brasil está dividido. A minha pesquisa é de cunho primário. O Brasil sempre foi dividido. O grande diferencial é que agora a coisa está mais escarnecida. Então, eu acho que a gente está nesse momento super oportuno para discutir, para debater e para agirmos, como bem colocou o nosso colega. É importante nós agirmos. Estar numa mesa com pessoas tão importantes, tão relevantes, é uma forma de ação. Uma repetição daquilo que a gente fala vai acabar lá na frente fazendo algum efeito. Então, o nosso momento aqui é de reflexão sobre o tema, com as quais os nossos debatedores, vão ter, diferentemente do painel anterior, a gente vai fazer um movimento aqui de cada um fala 5 minutos, a partir dos 5 minutos a gente faz as questões individualmente, e depois a gente passa para a plateia se sobrar o tempo para a gente poder fazer a discussão. Então, assim, pediria aos participantes, eu sei que todos aqui têm muito conteúdo e vão fazer isso com maestria, com certeza, mas para respeitar a questão do tempo, procurem se ater aos 5 minutos, e qualquer coisa eu vou fazer um pedido aqui, meio off, para que a gente fique dentro do tempo. Muito obrigado. Eu vou começar aqui da esquerda para a direita, se vocês me permitirem, e aí a gente depois segue o trabalho. Então, aqui com a gente, gostaria de dizer que é extremamente importante, já tivemos contatos também na pública, e sempre é um prazer estar aqui com o nosso grande palestrante e grande pessoa que trabalha dentro do serviço público.
Bom, minhas primeiras palavras, bom dia aos colegas aqui da mesa. Mas hoje é um bom dia especial. Por quê, amigos? 2 milhões de nova-iorquinos foram às urnas, nos mesmos números que não se repetiam desde 1960, para eleger um prefeito da capital, que se chama Mandani. Mandani tem 34 anos, é migrante de Uganda, é muçulmano, se diz socialista, cantor de rap, um homem que é eleito num tapa na cara do Trump, que é o grande líder do império em decadência nesse momento, e o Trump que procura fazer uma conversa para dizer que a narrativa supera a verdade. E o povo de Nova York, maior cidade dos Estados Unidos, se levanta e diz não. Se levanta e diz afirmativamente: temos caminho, vamos buscar soluções, vamos confrontar essa gente e vamos construir outro jeito de comandar a maior cidade dos Estados Unidos. Então, hoje é um dia de comemoração, porque trabalhadores, porque cidadãos conscientes têm uma consciência universal. E quando alguma coisa boa acontece em algum lugar do mundo, nós temos que comemorar. Mas por que é importante comemorar ao discutir uma ideia de reforma administrativa? Porque nesse momento, no Brasil, tenta-se instituir a narrativa como substituição à verdade. A proposta é de um grupo de trabalho negativo, não foi votada no grupo de trabalho. A proposta é do Pedro Paulo. Não, Pedro Paulo vai lá e diz que é do Zé Chuvisco. A gente não chama de Zé Trovão lá no Sul, porque quem tem pouca validade é chuvisco, não é trovão. A proposta é uma proposta avançada, negativa. Ela retoma, ela volta para antes da Constituição de 1988. A proposta leva em conta a opinião da Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia tem 20% dos seus moradores ou dos seus cidadãos ligados ao setor público, de alguma maneira, direta ou indiretamente, prestando serviço ao setor público. No Brasil, tem 5% dos trabalhadores estão no setor público. Então, narrativa não verdade. E eu poderia enumerar mais outras razões para demonstrar a vocês que isso aqui é uma grosseira mentira. A PEC 38 é inconstitucional. A PEC 38 agride o sistema federativo. A PEC 38 agride a divisão de poderes. A PEC 38 é um atraso baseado nas regras e na memória do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E está citada lá no relatório, quem lê aquelas 500 páginas que foram escritas, o centro da intervenção está lá no Banco Mundial. Mas vamos ver, para não cansá-los, vamos pensar no seguinte. Caros amigos, eu tenho 2 filhos, um com 27 anos e o meu filho com 21 anos. Eles me acompanham nas palestras e conversas que eu falo. Amigos, quantas vezes eles me ouviram falar e xingar o FMI na sua vida? Nenhuma. Porque há mais de 25 anos, e 25 anos é um quarto de século, nós mudamos o caminho da economia brasileira. A economia brasileira hoje caminha na direção dos BRICS, a economia brasileira caminha na direção sul, a economia brasileira caminha na direção do desenvolvimento. Então, quando nós precisamos nos perguntar que país nós vamos construir nos próximos 20, 30 ou 50 anos, nós temos que olhar para essa nova lógica, a lógica da soberania, sim, que não é uma palavra vazia, é uma palavra de afirmação, é uma palavra de resgate
dos compromissos históricos desatendidos com a população desse país. É uma palavra, nós temos que jogar com a perspectiva de futuro numa política de desenvolvimento, recriando a indústria nacional, que não pode ser construída com uma taxa Selic de 15% ao ano. Não tem como. Nós temos que resolver problemas históricos, básicos, profundos. O país não pode viver sem moradia, o país não pode viver sem educação, o país não pode viver sem segurança pública, o país não pode viver com fome, exportando comida todos os dias para o resto do mundo. Essa é a mudança profunda que o Brasil precisa, e é nesse país que nós queremos viver. Então, quando, Antônio Carlos, nós nos perguntamos qual é o serviço público que precisa ser organizado para os próximos anos, é o serviço público e é o Estado brasileiro que responda a essas questões. E esta é a verdade. O resto é narrativa, o resto é falsificação da verdade e é tentativa de envolver a sociedade numa mentira grosseira que é a PEC 38. Querem juntar a PEC 38 com alguma coisa? Juntem com a PEC 32 que nós derrotamos. E derrotamos quem? Derrotamos o Guedes, banqueiro, ladrão, sem vergonha, que escondia o dinheiro dos brasileiros, que entregou 1,2 trilhão de reais para os bancos no meio da pandemia, e que foi ao Congresso Nacional dizer, os bancos empossaram o dinheiro. Não, embolsaram o dinheiro, roubaram o povo brasileiro em plena pandemia. Esse era o Guedes, da PEC 32. E o Guedes da PEC 32, nós destruímos nas audiências públicas, porque ele não conseguia explicar o que era aquela porcaria de proposta. E essa agora, a PEC 38, é pior que a PEC 32. Então, nós não temos medo de reforma, não. Nós não temos medo de reforma. Nós temos que estar prontos. Essa reforma, a PEC 38, acabou, amigos. Foi enterrada, como foi enterrada a PEC da blindagem. Vamos ter que fazer ainda manifestações? Sim. E temos que nos preparar para 2027, com propostas que sejam nossas, que respondam às necessidades do Brasil e que encaminhem o futuro dessa nação de forma diferente. Um Estado não existe sem servidores públicos. E sem Estado não há civilização. Portanto, esse é o caminho que nós vamos trilhar e esse é o papel da CONACAT, da Pública, da CUT, de todas as centrais que queiram ajudar a construir um papel decisivo na retomada do futuro do Brasil, na democracia, no desenvolvimento e no resgate da sociedade brasileira. Paro por aqui. Obrigado por terem me ouvido. Parabéns a Mauri, é sempre muito contundente e também é importante falar sobre a PEC 38 nos dias 24 e 25, a UNALI, que é a União das Assembleias Legislativas do nosso país e do Distrito Federal, vai estar articulando uma marcha dos deputados estaduais, indo de encontro a essa questão da PEC 38, porque ela é tão avassaladora que ela vai engessar as assembleias, os municípios. Então, os parlamentares estão, nos dias 24 e 25, sendo convocados para fazer a luta também contra a PEC 38. Mas, dando sequência aqui às manifestações iniciais dos 5 minutos, vou passar a palavra aqui para o doutor José Ailton, que vai até falando com a gente aqui, vai dar um spoiler, né, depois para a gente fazer os questionamentos. Bom dia a todos. Bom, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando em um evento tão significativo e importante para o desenvolvimento da discussão sobre o serviço público. Agradecer ao nosso presidente Antônio Carlos, agradecer à CONACAT por trazer esse assunto para a discussão. Eu tenho uma atuação específica em direito previdenciário e, ao ler os termos da PEC, a gente se assusta em pensar como que vai ser o futuro das nossas aposentadorias no que diz respeito à sustentabilidade. Nós engolimos uma reforma da Previdência
a Emenda Constitucional 103 em 2019, em que mais de 12 aspectos dessa reforma estão sendo discutidos ainda no Supremo Tribunal Federal. O serviço público vem constantemente tendo a sua base estrutural discutida no Legislativo. Nós tivemos recentemente PEC 65, que tratava de uma situação específica do Banco Central, que pretendia tornar o Banco Central uma empresa pública, sendo que é um órgão essencialmente fiscalizador. E tudo isso a gente vai derrubando a partir desses movimentos que nós fazemos e dessas discussões. Com relação aos aspectos previdenciários, isso traz uma preocupação muito grande para a gente por conta de uma situação relacionada ao princípio da vedação do retrocesso. A partir do momento em que a gente começa a limitar direitos de servidor público, mexer em aposentadorias e desrespeitar aquilo que nós chamamos de pacto geracional, quem vai sustentar aposentadorias dos servidores que estão hoje prestes a se aposentar? Nós temos uma característica no serviço público de que mais de 30% dos servidores da União estão em abono de permanência. Se todos resolverem se aposentar ao mesmo tempo, quem vai sustentar? Aqueles servidores que entram hoje, contribuindo até o teto do INSS? Isso não vai ser possível. A gente já percebe que o futuro não nos guarda um bom papel para a Previdência Social pública dos servidores. E esse movimento tem como consequência empurrar esse servidor a aderir a um regime de previdência complementar, contratando uma previdência privada. E nós voltamos novamente para a mão de quem? Dos grandes bancos. Então é por isso que nós precisamos ter toda a atenção com relação aos aspectos funcionais dessa reforma. Não diz respeito à modernização. A nossa legislação sobre o serviço público, ela é adequada, ela é atualizada. Temos necessidade de pequenos ajustes, como treinamentos, carreira, salário permanente, mas a situação que é trazida na PEC sobre a falácia de uma modernização do serviço público não pode passar no Congresso Nacional. E é por isso que hoje é importante a gente fazer essa discussão, para que todos tenham conhecimento do que de fato o nosso Congresso quer, tornar o serviço público uma grande privatização, precarizar todos os nossos empregos, abranger a empregação de parentes, para que a gente consiga ter um serviço público cada vez mais precário. Então é isso que a gente vai evitar. Eu vou tratar especificamente dos nossos aspectos previdenciários e eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui para a gente ter uma manhã de muito sucesso nessa nossa discussão. Muito obrigado. Obrigado, doutor José Ailton. A Previdência é um dos pontos, né, frágeis que nós temos. E pagar a conta, a gente já sabe mais ou menos quem vai pagar, né? Nós pagamos 14, 22, vamos pagar 50%, daqui a pouco a gente vai pagar 50% do nosso salário, porque não vão ter pessoas que, pelo menos em Santa Catarina, né? Eu acho que eu represento um estado aqui que tem essa dicotomia muito forte, né? Ainda que tenhamos resistência lá, e temos resistência lá em Santa Catarina, mas a nossa tendência, inclusive histórica, né, ligadas a movimentos nazistas, fascistas, é muito mais forte do que a gente pode conter, né? Haja visto vários problemas que a gente tem vivenciado. Então, quando fala de reforma à Previdência, fica todo mundo atento. E já existem as possibilidades de novas reformas que estão, de vez em quando, a imprensa fica falando, né? E a conta a gente já sabe para quem vem, somos para nós mesmos. Então, assim, obrigado a gente sabe da importância, é um tema super frágil, super delicado, e a gente reconhece que, felizmente, tem pessoas estudiosas que estão à frente para nos municiar de informações para que possamos fazer a luta em alto nível, mas sempre entendermos que somos sindicalistas, e a luta em alto nível não significa nem sempre simplesmente nós dialogarmos. A manifestação que foi realizada dia 29, na qual estávamos presentes, foi uma demonstração clara que, quando eles nos apertam, nós nos despertamos. Eu não entrei no movimento sindical por amor, entrei pela dor, quando lá na Assembleia Legislativa o nosso setor foi invadido e eu despertei para o movimento sindical. E alguns colegas nossos que ainda não despertaram
vão despertar mais cedo ou mais tarde, mas não pelo amor à causa, mas pela dor da fragilidade que nós somos quando separados estamos. Então, assim, obrigado aí mais uma vez. Vou passar para o Vitor, já conheço ele de outros carnavais, sei que é uma pessoa que sempre que vai falar, ele contribui e tem um conteúdo também extremamente importante, domina bastante da matéria, é uma pessoa no movimento sindical que é ímpar, né? Por ser estudioso, dedicado, e todos os predicados que a gente poderia aqui gerar para ele. Vou passar a palavra e tenho certeza que ele vai contribuir muito para o nosso movimento aqui. Obrigado, Melo. Deixa eu me organizar aqui. A gente tinha umas 2 perguntas aqui que cada um ia responder. Além disso, tem essa fala de agora? 5 minutos iniciais, depois das perguntas. Então tá tranquilo. Então eu vou tentar ganhar a plateia sem usar esse tempo para a gente se acelerar para o almoço. Pode ser? Todo mundo ficar feliz, né? Meu nome é Vitor Lins. Vou fingir que tem um assessor e dizer que eu vou demiti-lo porque não botou o meu currículo correto. Eu sou conselheiro do sindicato também dos auditores, que inclusive foi quem pagou minha passagem para cá. Obrigado pela diretoria, ele na figura da Michele. Ótimo evento a todos. Acelerando aí para o horário do almoço, né? Senão daqui a pouco todo mundo começa a ficar crítico demais. Vou reduzir essa minha fala. Valeu, presidente. Ele tem tanto conteúdo que ele sabe, se ele iniciar a explanação, ele só daqui a 2 horas, né? E a gente... Então, nós vamos agora às perguntas que vão ser feitas, né, através da CONACAT, e aí, a posterior, nós passamos para os participantes aqui que estão na plenária para fazer questionamentos. Inicialmente, vou questionar a Mauri Peruso. Na sua avaliação, quais são os principais riscos que a reforma administrativa representa para a carreira pública e para a própria continuidade do Estado brasileiro, especialmente em temas como estabilidade, contratos temporários e avaliação de desempenho? Ele já fez uma pincelada, mas eu sei que ele tem sangue no olho e ele vai gostar de repetir um pouco desse tema. Bom, vamos lá. Como eu disse na minha fala inicial, é o seguinte: a PEC é muito ruim, né? Quem escreveu aquela proposta não tem a menor ideia do que é o serviço público, não tem a menor ideia do que é uma linguagem utilizada para fazer a redação de um projeto de lei e não consegue dialogar com o que é matéria constitucional e com o que não é matéria constitucional e que, portanto, não precisa estar presente lá dentro. Segunda coisa, a PEC não é uma matéria, não trata somente de reforma administrativa. Ela faz uma série de ingerências na área tributária, ela faz uma série de ingerências na organização do Estado como um todo, que não é fluidez, e ela traz alguns contrabandos. Na minha área, vou exemplificar um contrabando que ela traz. Ela determina o seguinte: vamos criar uma súmula uniformizante através das decisões do TCU em relação ao conjunto dos tribunais de contas, certo? Todos sabem que eu sou presidente da Federação das Entidades dos Servidores de Tribunais de Contas do Brasil. Ora, a coisa mais avançada que a Constituição de 1988 trouxe é o capítulo que trata do controle necessário sobre as finanças públicas. Por quê? Porque ela trabalha com uma ideia de horizontalidade. E horizontalidade é o futuro, não verticalidade. A horizontalidade é o futuro. Então, nós temos 33 tribunais de contas que são iguais. Então, o Tribunal de Contas de um Estado pequeno, vou usar o exemplo aqui, o Piauí, por exemplo, ele pode estar mais avançado do que o restante dos tribunais do país. E ele pode ser uma referência nas suas decisões e naquilo que ele vem trazendo como contribuição à sociedade ou como prática operacional de auditoria. Por que nós temos que instituir um regramento subordinado à verticalização absoluta? E o que isso tem a ver com reforma administrativa propriamente? Nada. Absolutamente nada. Isso é contrabando para dentro da Constituição Federal. Mas ele vai mais longe. Ele altera o artigo 37 da Constituição, que diz respeito a todos nós, os princípios da administração pública. Vejam,
existe um princípio na administração pública que é a publicidade. Publicidade é um conceito. Através dele eu consigo observar o que o Estado está fazendo. E dentro da publicidade deve constar a ideia de transparência. Aí ele retira o princípio de publicidade, que é um conceito formulado em defesa da sociedade, certo? Ou seja, lá num concurso público tem que ter publicidade, numa compra tem que ter publicidade adequada, né? Numa contratação de uma obra pública tem que ter publicidade. Portanto, ele retira o conceito e diz assim, não, agora vamos trabalhar com transparência. Transparência é uma palavra bonita. Nós a construímos, a sociedade a construiu. Não há uma citação de transparência na Constituição Federal de 1988. Foi uma palavra que a sociedade construiu e que, bom, é um levante social, né, de exigência de um comportamento, né, do setor público. No entanto, ela não é um conceito. E ela traria uma desconstrução dos princípios constitucionais, né, dos princípios da administração pública, da Constituição prevista lá, organizada lá em 1988. Então, nós precisamos enxergar a PEC com essa, porque ela vai desconstruindo o Estado. Vou citar mais duas coisas. Uma, de alguma maneira, o nosso moderador já colocou. Ora, agredir o princípio da estabilidade é desconstruir a estrutura de Estado, é desconstruir garantias que se destinam à cidadania mais do que ao servidor. Mas sem a garantia ao servidor, nós não vamos conseguir prestar o serviço à cidadania. Agora, tem uma que eu quero terminar aqui para trazer a vocês, é o seguinte. Eles propõem, na PEC 38, fazer o controle do ciclo organizativo dos trabalhadores do setor público. Aliás, tem uma coisa boa na PEC. A PEC não nos diz colaboradores, tá? Pela primeira vez, ela nos trata como trabalhadores do setor público. Isso já é um avanço. Tem pequenos outros avanços que a gente poderia até considerar, mas não vale a pena porque não dá para sustentar a PEC em cima deles. Mas vejam, o ciclo que vai desde a seleção das pessoas, todo o processo de treinamento, de atuação, de avaliação, de remuneração, de garantias. Aí é o seguinte, isso vira regra federal. Por quê, caros amigos? Por que municípios, e aí tem as barbaridades que eu vou encerrar com elas. Por que uma PEC de reforma administrativa precisa dizer quantas secretarias municipais pode um prefeito criar no seu município? Mas que diabo é isso? Que nível de instrumentação está querendo fazer? Isso tem uma lógica, certo? A lógica de que nós estamos tratando na PEC 38 é uma lógica histórica. Para garantir que o Estado brasileiro se mantenha refém da manutenção de um país que dá prioridade absoluta ao setor financeiro e que, portanto, tem que gastar menos possível, né? Tem que ter superávit primário para continuar pagando dívida e mantendo pessoas que nada produzem, ganhando dinheiro absolutamente no país, certo? Você precisa produzir a centralidade, porque se você distribui ou mantém o sistema federativo, você não tem controle sobre a destinação dos recursos para esse setor. Então, a PEC 38, ela foi construída a serviço de 1% dos brasileiros que vivem da especulação financeira, contrariando a vontade de 99% da população e de todos aqueles que precisam de bens e serviços públicos. Esta é a lógica que nós precisamos compreender. Obrigado. Obrigado, Amaury. Ele aqui é dos TCEs, o TCU vai também ser o dono. Quem é de Brasília aqui sabe que o Brasil vai deixar de ser Brasil e vai ser Brasília, né? Segundo a PEC 38. Nós não vamos ter. Para quem é de Brasília, tá perfeito, né? Vai virar o país e o resto, que somos dos estados, vamos virar isso mesmo, o resto, né? Porque nós não vamos ter nenhuma mais gerência sobre a gestão, né? Infelizmente. Mas vou passar aqui fazer uma pergunta aqui para o doutor José Ailton. Desde a última reforma previdenciária, temos visto um impacto profundo nas aposentadorias e na sustentabilidade dos regimes próprios. Na sua visão, quais são os principais desafios que os servidores enfrentam hoje para garantir uma aposentadoria digna e previsível, diante das mudanças recentes e das que ainda podem vir?
e quais mecanismos legais ou institucionais poderiam garantir maior previsibilidade nas aposentadorias? Bom, pessoal, é um questionamento muito importante sempre quando a gente fala de sustentabilidade de regime próprio e manutenção de aposentadoria de servidor público. Agora, o que a gente precisa é sempre lembrar e tentar construir no nosso modelo de Estado, que foi definido pelo nosso constituinte originário lá em 1988, é que, inicialmente, o serviço público foi formatado num sistema premiativo. Ele não era considerado um sistema previdenciário propriamente dito, haja vista que a nossa previsão de contribuição previdenciária ela surge com a emenda constitucional número 3. Então, inicialmente, o serviço público sempre foi tratado sob a ótica da supremacia do interesse público sobre o particular. E os servidores públicos, obviamente, eram distintos dos trabalhadores da iniciativa privada, porque foi um modelo que a nossa Constituição de 88 ela definiu. De lá para cá, nós tivemos pelo menos 7 reformas previdenciárias e esse assunto não sai da mídia, não sai da pauta. Sempre que se identifica uma necessidade de alteração em razão de questões econômicas, afetam direitos trabalhistas e previdenciários. Então, a última reforma, ela praticamente unifica os regimes de previdência com relação às regras de aposentadoria e pensão por morte, com uma ressalva ainda que para a mulher servidora pública, ela ainda teve um cálculo na regra de transição pior que o cálculo da mulher que trabalha no regime geral de previdência social. E isso está passando, né? O Supremo agora acordou, está formando maioria para declarar inconstitucional esse ponto. Nós tivemos uma alteração na aposentadoria das carreiras policiais, que praticamente ignora a diferença e a necessidade de diferenciação, que é o tratamento isonômico entre homens e mulheres. Nós igualamos as regras de aposentadoria entre homens e mulheres de carreiras policiais. E tudo isso afeta a sustentabilidade do regime. E quando eu trago esse histórico falando que a nossa contribuição iniciou com a emenda constitucional 3 de 93, é para dizer que esse custo não é do servidor, esse custo é do Estado, esse custo é do Tesouro. Algo que inicialmente eu critiquei na emenda 103 foi quando retirou da reforma da Previdência estados e municípios, coisa que hoje eu já acho que foi interessante. E sinto uma pena quando os estados e municípios, ao votarem as suas próprias reformas, referendam a reforma da União. Por quê? Nós temos características específicas, pontuais em determinadas carreiras estaduais, municipais, que podem sim ter um tratamento previdenciário diferenciado e adequado para a sustentabilidade daquele regime dentro do ente subnacional. Então, essa ideia de unificação das aposentadorias, que já se discute de novo, para mim hoje, ela não é algo interessante em termos de sustentabilidade. E quando a gente vai para essa reforma administrativa, o que mais nos assusta é que os servidores que antigamente comemoravam pelo fato de ter ingressado no serviço público até o dia 31 de dezembro de 2003, hoje fica sem parâmetro de reajuste salarial quando se aposentam pela paridade. Quem conhece algum servidor que se aposentou pela paridade e está sem reajuste há 6, 7 anos e achava que eu vou cumprir requisitos adicionais, eu entrei no serviço público há mais tempo, eu dou o retorno técnico para o Estado há mais tempo e fiquei numa situação prejudicial. Pior do que aquele servidor hoje que se aposenta pela média. Então, hoje, para o servidor, é importante saber que só um planejamento previdenciário muito bem definido vai colocar ele numa situação em que ele consegue optar pelo melhor fundamento de aposentadoria. Eu vejo servidores hoje não desgarrando ainda da ideia de integralidade e paridade, sem perceber que muitas carreiras elas já estão defasadas pela falta de reajuste permanente.
E nós tínhamos uma grande briga. E a gente fala de reforma administrativa, mas o Supremo Tribunal Federal já vem, em alguns pontos, cerceando, limitando os direitos dos servidores públicos. Aquela ideia de que não tem direito adquirido sob regime jurídico único e que eu não tenho direito a reajustes permanentes, o tema 864 do STF já começa a limitar o reajuste permanente dos servidores públicos. E isso, de forma direta, impacta em quem? Nos aposentados, que são os servidores, especialmente, que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003. São servidores que hoje tentam repensar a sua aposentadoria, ficam muito tempo em abono de permanência quando poderiam já se aposentar. Por quê? Sabe que a partir do momento que se aposentar, não vai conseguir mais manter o seu padrão de vida. E hoje a gente se assusta porque os novos servidores, praticamente em mais de 10 estados e na União, já ingressam contribuindo até o limite do teto do INSS. Como que essa conta vai fechar? Se eu tenho que custear uma aposentadoria de 14, 15 mil e aquele servidor que entrou agora só contribui sobre 857, como que essa conta vai fechar? Então, é o Tesouro que tem que suportar essa diferença. Só que o que a nossa legislação faz? Olha, se tiver déficit, aumenta a sua contribuição previdenciária. Até dezembro de 2003, o inativo não pagava contribuição previdenciária. E nós deixamos isso passar. Hoje o inativo passa, hoje o inativo paga. Se eu tenho um inativo hoje, que ganha 10 mil reais no regime próprio, e eu tenho um inativo que ganha 8.158 no regime geral, eu te garanto que aquele servidor que estudou, que prestou concurso, que era de uma carreira, recebe um líquido menor do que um trabalhador do regime geral. Isso, para a gente, é impensável em termos de estruturação de serviço público. E é por isso que a gente tem que trazer esse debate de forma constante, para a gente perceber e passar para o servidor que só um planejamento de aposentadoria vai conseguir colocar ele numa situação mais vantajosa. Carreiras hoje abrem mão de paridade, não porque a paridade é ruim, mas é porque a paridade ficou inócua. E é por isso que a gente precisa sempre discutir esses temas para a gente trazer a melhor solução jurídica para cada servidor. Obrigado, José. Bater palmas aí, né? Que uma pessoa que deu uma aula para a gente sobre questão previdenciária, a gente sabe da importância. Quem também é servidor público e também o companheiro ou a companheira é servidora pública, né? E estão dentro do mesmo regime também, é um prejuízo muito grande, né? Praticamente uma parte daquele que falecer vai se esvair, né? Essa pessoa tem uma remuneração melhor. Então, assim, é bastante danosa e por isso que nós temos cada vez estar mais juntos para lutarmos porque eles estão juntos nessa questão de classe. Nós que aqui estamos, que somos de classe média, que não existe classe média, né? Todos, ou tem a classe dominante e a classe trabalhadora. Nós vamos ser trabalhadores. Esse eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que se conscientizar. Nós somos trabalhadores, trabalhadoras. E os demais lá querem nos escravizar porque a cultura brasileira é essa e também a cultura mundial do colonialista, né? Também quer que a gente seja... Então é importante a gente estar ligado. Mas passando agora, né? Sei que o Vitor está assim, bastante com sangue no olho também, como auditor fiscal e estudioso da relação entre política, economia e serviço público. Como você enxerga o impacto das reformas administrativa e previdenciária na própria capacidade do Estado de arrecadar, planejar e executar políticas públicas essenciais? Obrigado, Melo. Me ouvem bem, né? Estou com a voz meio cansada, mas vocês estão de prova que eu não bebi ontem. Eu estou com a garganta meio ruinzinha há uns dias já. Só ontem, né, que eu não bebi. Os colegas já abordaram alguns pontos da reforma, você até falou de previdência e tal, então vou usar meu tempo aqui, meus 5 minutos, para falar de um ponto que eu quero convidar vocês para viajar comigo no meu raciocínio, eu acho que vai dar certo. Eu sou auditor fiscal e a gente arrecada. Então, vou tentar fazer uma proxy, uma aproximação, que não é bem assim, mas dá para quem é de fora vai dar para entender. A gente fiscaliza uma empresa, se não pagou tudo certinho, a gente multa. Beleza? Todo mundo sabe disso. Essa reforma fala de avaliação de desempenho com o chefe imediato ali, de um jeito que a gente não está entendendo muito bem. Vamos pensar assim, ó.
Se for, qual que é uma métrica melhor para a gerência? Subir a multa ou reduzir a multa? Pensa um pouquinho nisso. Não faz sentido nenhuma das duas, né? Assim, então, ó, se for, vão torar de multar ou vão multar pouco? Não faz sentido nenhuma dessas duas métricas. Você já tem dentro de você a percepção, uma fumaça de que métrica nem sempre cabe no serviço público. E é verdade. Quando um índice é estressado, ele perde o sentido de ser. Por exemplo, começou a pandemia. E a gente viu, olha só, não estão ocupando os leitos. A pandemia está ficando vermelha, está aquecendo a pandemia. Aí o Dória era o governador de São Paulo, tinha que lidar com o fato de que não tinha leito para todo mundo. Ele resolveu esse problema. Ele comprou mais leitos. Então ficou menos leitos ocupados. Pegou? Isso não quer dizer que tem menos pessoas doentes ou morrendo. Tem mais leitos. Tinha 30 morrendo, aí ele botou 60, pronto, tem metade dos leitos livres. Isso melhorou alguma coisa? Os índices, quando eles são estressados, eles perdem o sentido de ser. Então, eu quero dizer isso porque a métrica no serviço público não faz tanto sentido assim. O que é eficiência no setor público? No privado, se eu fazer a conta da empresa sair do vermelho para ir para o azul, isso faz sentido. O Dória, por exemplo, ele pegou, só porque eu já falei do Dória, ele pegou, quando era prefeito, ele pegou as crianças do colégio, ele pegou alimentos a vencer, mas ainda funcionando, com todo o seu valor nutritivo, misturou, fez uma pasta, solidificou, fez um bloquinho lá e deu para as crianças comer, que estava tudo redondo. Em macronutrientes, em calorias, estava tudo certo. E ele poupou muito custo. Uma ração humana é fogo, não é? Percebe que não é número no serviço público. O que é, então, a lógica do serviço público? Já que eu estou falando da minha carreira, é assim, ó, um presidente da República, que seja, um presidente da República desce no aeroporto, um auditor fiscal fala assim, ó, para, por favor, o que tem aí dentro? Que joia que é essa daqui? Não vai ter conversa, não vai ter desenrolo, pode ligar para quem for. Essa é a lógica do serviço público. Nem tudo que funciona no privado funciona no público. Por exemplo, eu vou dar meu último exemplo de que lógica do mercado não se aplica no serviço público. Então, por isso, a gente tem que esquecer tudo dessa conversa de reforma administrativa que tenta implementar isso aqui. Eu ganho tanto. Assim como você, eu gostaria de ganhar mais do que eu ganho, mas enfim, isso não é o problema. Eu ganho tanto. Se eu conseguir fazer uma conta, junto à minha família, eu, minha mulher, todo mundo ali, a gente faz uma conta, olha, a gente ganha tanto, quanto custa uma hora de babá, sei lá, fez a conta aqui. Vai dar tudo certo. Pronto, posso ter um filho, meu filho vai ser bem criado? Eu consigo converter o dinheiro em um contrato com números objetivos, contratar um serviço e dar tudo certo? Não dá. Por isso que a gente não é empregado público. Existe empregado público, mas nós aqui, vários, somos servidores públicos. É diferente. É tudo diferente. Então, por isso que eu quero dizer que tudo que coloca a métrica de mercado para aqui dentro, a gente tem que tirar. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Vocês concordam com esse raciocínio? Beleza. Obrigado, pessoal. Acho que sobrou um minutinho aqui. Valeu. É bem isso, né? Mas a mídia faz esse movimento o tempo inteiro, né? De tentar colocar. Eu acho que acho que foi o Henrique que falou aqui num determinado momento, ou outro do painel anterior, e ele falou justamente sobre se falam mal. É que nem a questão da faixa, né? Quando a gente atravessa como pedestre. Como não se faz propaganda positiva nem negativa, e como todo mundo está estressado, a gente passa na faixa de pedestre com muito temor do que vai ser atropelado. O Estado ainda imagina se a gente tivesse uma propaganda que não precisa mais parar na faixa de pedestre. É isso que o Estado faz hoje com relação ao servidor público. Atropelem todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, porque eles não prestam para nada, eles são super onerosos. E nós, como servidores públicos, aqui eu do Legislativo e tantos outros que tem na área fiscal, e seja lá quem for, nós não podemos entrar no discurso
dos super salários, no sentido de que hoje o Henrique colocou aqui em Mato Grosso todo mundo ganha 65 mil, né? Pela divisão do PIB, todo mundo ganha 65 mil aqui em Mato Grosso. Mas nem. E todo mundo vai mudar para cá, porque todo mundo ganha 65 mil, porque é o que é a lógica, né? Bota uma métrica, mas o dinheiro não vai para a maioria dessas pessoas. Então a gente às vezes fica criticando o colega, não, ele está ganhando. Não, tudo bem que se tem algumas coisas que estão em determinados órgãos ou poderes extrapolando, discute lá internamente, porque primeiro órgãos e poderes têm verba própria. Eles têm que ter uma legislação, a LRF, que norteia isso. Então, cada um tem que ficar adequado a essas questões. Então, senão a gente ficar brigando entre a gente, aquele que está no andar um pouco mais acima, que o andar está no meio, que está embaixo, está fazendo o jogo que eles querem, que é o jogo de destruir, né, a gente. E como é que é mais fácil destruir sem eles dar um tiro? Agora o tiro dá 32, agora 38. É botarmos nós brigarmos uns com os outros. Aquele ganha muito mais, mas é tanto mais assim, porque daí o imposto de renda vem, a previdência vem 14, 22, daqui a pouco é 30, é 40, dependendo de onde tu está. Então a gente tem, como servidor, como trabalhador, como trabalhadora, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu só vou perguntar para a coordenadoria aqui do Congresso se a gente pode fazer a segunda rodada de perguntas ou já extrapolamos o tempo, porque eu também não... Não, Beatriz, posso seguir com as perguntas? Estamos dentro do tempo. Então, está tranquilo. Quase o Amaury voou no meu pescoço. Eu preciso falar mais. Não me deixem sem a fala, mas com certeza, Amaury. Amaury, sabemos que o discurso da modernização tem sido usado para justificar cortes e reformas que afetam os direitos dos servidores. Na tua opinião, como movimento sindical, pode se reorganizar para enfrentar esse processo de desmonte do Estado? Eu vou usar o exemplo. Por acaso, eu estava na França quando ocorreram as eleições legislativas há um ano atrás. E o Mélenchon organizou todas as forças de esquerda, as forças mais progressistas, e botou uma pauta lá. E o primeiro item da pauta era: vamos acabar com a reforma administrativa, a reforma previdenciária do Macron. Vocês lembram o que aconteceu? Macron mandou um projeto de lei para a Assembleia Nacional na França, não tinha votos suficientes, ele pegou um artigo da Constituição, que é de 1958, a Constituição, esse artigo, e decretou a reforma. Muito parecida com a reforma do Brasil, onde nenhum trabalhador da área privada no Brasil vai se aposentar nos próximos anos. Ninguém consegue comprovar 42 anos de contribuição com contratos precários e temporários. Não haverá aposentadoria de trabalhadores. Tá? Esse é o grande drama. E eles vão parar de contribuir. É por isso que 5 milhões de trabalhadores, nos últimos 24 meses, passaram a ser microempreendedores, empresários de si mesmo. E todo mundo está achando isso normal? Não. Isso é brutal, do ponto de vista do país. Olha o que nós estamos plantando. O Mélenchon ganhou as eleições na França. Foi a força política mais votada. O Macron se negou a designar um primeiro-ministro do Mélenchon. Com isso, em 2 anos, tem 5 primeiros ministros designados pelo Mélenchon e nenhum deles dura. O último durou 27 dias e os franceses estavam dizendo: não paga o salário dele porque não completou 30. Suspende o salário dele de primeiro-ministro porque não completou 30 dias. Tá? Qual é a solução que ele tirou agora? Suspendeu a reforma previdenciária até as eleições presidenciais de 2027. É a força dos trabalhadores na rua. E o que o Mélenchon está dizendo? Mais mobilização, mais luta social, mais luta na rua, mais movimento social, trabalhadores em movimento. Essa é a proposta.
É igual a proposta que nós temos que fazer aqui no Brasil. Vamos aprender, amigos, com o que nós estamos vivendo. Teve a PEC da blindagem, ou a PEC da bandidagem. Uma manifestação pública, um domingo, com milhares de pessoas em todo o Brasil na rua, e na semana seguinte, a comissão do Senado lá, foi lá e acabou. Não votou nem no plenário. Né? O presidente do Senado só declarou que a PEC estava extinta. Acabou, meus amigos. Aí agora tem essa PEC 38, fizemos uma manifestação no dia 29. Enorme manifestação, bonita manifestação, mas foi uma só. Temos que ter muitas outras. Temos que ganhar as ruas, marchar, 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 para mudar a realidade. Esse é o papel dos trabalhadores e do povo brasileiro. É bem verdade que nós temos um presidente da República e um partido político que está no governo que não quer manifestações públicas, porque também vai pressioná-los. Cadê a proposta da regulamentação da PEC 151, da regra 151 da OIT? Que estabelece que vai ter greve no serviço público, que estabelece as garantias de sindicalização, que estabelece a reposição anual de salários, que está previsto no artigo 37, inciso 11, que o Supremo Tribunal Federal, covardemente, no governo Fernando Henrique, disse que não, mas se o presidente da República mandar um projeto de lei aumentando em 0,1 centavo, já cumpriu a matéria constitucional. É isso mesmo? Então, nós precisamos nos levantar contra uma série de questões. E a mobilização social é central para a gente alterar a realidade. Agora, eu disse a vocês, e confirmo o que eu disse aqui. Para mim, a PEC 38 está enterrada. Não tem a menor chance de ser votada. Certo? Não tem. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não tem autoridade política para botar em votação esta matéria. Não tem como pendurar ela sobre a PEC 169. É botar um cavalo em cima de uma formiga e vai cambalear, e não vai segurar, e politicamente é insustentável. Isso remete a que nós tenhamos que ter um projeto. Nós temos que formular um projeto de organização do Estado brasileiro para ter um Estado desenvolvimentista, um Estado que dialogue profundamente com a sociedade, que sustente o desenvolvimento industrial, que controle as finanças públicas. É problema dos servidores públicos discutirmos a política monetária desse país. Nós estamos sendo roubados diariamente com a coordenação do Banco Central do Brasil. Nós precisamos reagir a isso, porque se não corrigirmos isso, não tem futuro. Eles virão com 1, 2, 3, 10 reformas, e em algum momento eles vão nos atacar muito mais profundamente. Olha, eu estava ouvindo aqui o José Hilton falando da Previdência. Sabe qual foi a mensagem que eu recebi quando eu entrei no setor público em 1987? Era simples. Trabalhe para mim. O Estado me disse, trabalhe para mim. Durante 35 anos, honestamente, apresente sua contribuição. Você não vai enriquecer. Poderá ter um salário decente, mas ficar rico não vai ficar. No setor público ninguém fica, certo? Essa bobagem que os meus colegas estão dizendo que precisam de uma grande remuneração agora, no início da carreira, para economizar dinheiro, para bancar sua aposentadoria lá no final, é uma armadilha. Eles vão botar o dinheiro no cassino global e podem chegar lá no final sem nenhum centavo. É uma armadilha e nós temos que ajudá-los a esclarecer isso. Mas o Estado disse isso, certo? Trabalhe para mim durante 35 anos. Não tinha nem contribuição. Agora, o Estado está dizendo o quê? Trabalhe para mim durante 35, não é 35, já virou 37, porque tem que completar a idade, tem que ampliar algo mais, tá certo? E eu vou te dar o limite do teto do SUS, ou perdão, do SUS, olha o que eu estou falando, né, do INSS. Meus amigos, não mudou completamente? Não é brutal o que aconteceu? Agora, ficar com a ideia de que nós vamos financiar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo previdência com caixa, arrecada e paga, isso não existe. Não existe. Nem aqui era assim. Tinha vários mecanismos, né? Só para encerrar aqui, vejam só.
Eu sempre digo o seguinte, eu vou lá no sábado e faço a minha fezinha lá na Mega Sena para ver se eu fico rico, né? Porque eu também estou precisando ficar rico alguma vez na vida, né? E aí é o seguinte, por que eu faço isso? Olhem o que tem lá. Uma parte daquele valor vai para a Previdência Social. É o que justifica o Estado nas contradições. Do Lins está mostrando o investimento dele. É o que as contradições que o Lins está mostrando o seguinte: como é que o Estado brasileiro tinha monopólio do jogo? Como é que tu justifica o Estado explorando jogos de azar? É porque ele tinha uma função social. 1/3 vai para o prêmio, 2/3 vai para outras atividades que têm fins sociais. Isto é financiamento também da Previdência. E toda a sociedade paga por isso, e os mais pobres, inclusive, que fazem a sua fezinha lá semanal, pagam por isso. É disso que nós temos que reabrir a conversa. Agora, o governo brasileiro, o Poder Executivo, tem que ajudar nessa conversa. Porque em 3 anos do governo Lula, e aqui é o seguinte, eu gosto do Lula, já votei nele, então não estou aqui, mas a gente tem que falar o que é real. Em 3 anos de conversa, não tem uma crítica à política econômica do Guedes, que era um ladrão, segue sendo um ladrão, é um canalha a serviço do setor financeiro, não tem uma crítica ao governo Guedes e não tem uma palavra sobre a reforma da Previdência. É isso aí. Obrigado, Amaury. Corpos que lutam e corpos que lutaram no passado e mantiveram, falo novamente a minha pesquisa, hoje, se nós usufruímos do samba enquanto dança, porque muitos e muitas foram presas, foram espancados, mas resistiram. Os primeiros sindicatos de resistência foram os estivadores no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter noção e não perder a esperança que se nós resistirmos, se nós lutarmos, daqui a 30, 40 anos, nós vamos estar como servidores públicos, honrados, com salários dignos, e não precisamos fazer lote, vai ser Marajá, porque a volta do Marajá foi uma coisa assim, ressuscitaram da década de 90 agora, né? E a gente tem que romper, mas aí a gente está modernizando, imagina, dá para ver 150 anos. Nunca se sabe, né? A vida da ciência aí pode nos levar a lugares mais longes, né? Mas para dar continuidade aqui, de novo para o doutor José Ailton, muito se fala sobre déficit previdenciário, mas pouco se discute sobre o papel social da Previdência como instrumento de estabilidade econômica e de redistribuição de renda. Como o senhor avalia a narrativa que sustenta as reformas previdenciárias e quais seriam os caminhos para resgatar o caráter de política pública essencial da Previdência Social, para ser redundante, né? Bom, pessoal, com relação a esse ponto, o que sempre é importante a gente lembrar? A Previdência Social, ela nunca foi criada para ser uma política superavitária. Previdência Social, exceto no que diz respeito a regime de previdência complementar, que é investimento, que tem benefício fiscal, que tem uma política interessante para que até os próprios servidores públicos eles possam se valer disso para ter um futuro mais confortável, a Previdência ela tem que ser equilibrada. E a gente percebe que de 88 para cá, com tantas reformas, nós conseguimos validar a narrativa de que as nossas reformas não são planejadas. Reformas previdenciárias, e quando se tem alteração no sistema previdenciário, é algo pensado para 30, 40, 50 anos para frente. Quando nós tivemos o regime de previdência complementar, nós tínhamos um curso e uma linha que mapeava o custo dessa transição para 50 anos para frente. E há 6 anos, né, a partir de 6 anos depois, nós já tivemos uma nova reforma da Previdência, trazendo uma limitação de valores de recebimento, trazendo uma impossibilidade de receber 100% do resultado de uma média antes dos 40 anos de tempo de contribuição, a precarização das relações de trabalho. Então, tudo isso impacta, no final das contas, no nosso sistema previdenciário. Hoje nós vivemos um mundo em que toda a nossa arrecadação previdenciária ela está atrelada à folha salarial. E cada vez menos nós vemos trabalhadores seletistas. E o que mais preocupa é o discurso de que ser seletista é ruim.
de que ser seletista não é para essa geração de agora. Então, o nosso sistema previdenciário, nosso sistema contributivo, apesar de, no regime geral, ter uma diversidade de fonte de custeio, que é algo muito bem pensado pelo constituinte originário e que não foi pensado para o serviço público. Isso é um ponto muito importante que o doutor Amaury trouxe, porque as contribuições e o financiamento da Previdência do servidor público está baseado tão somente na contribuição dele e na contribuição estatal. Essa conta nunca vai fechar. Se eu não tiver um aumento da fonte de custeio, seja por meio de concurso de prognóstico, de percentual de ingresso de espetáculo, seja de estacionamentos de zona azul, zona verde, revertido para a Previdência, colocar a sociedade para ajudar no custeio da Previdência do servidor público, a gente vai ter cada vez mais a falácia do déficit previdenciário. E essa falácia do déficit previdenciário, é importante a gente chamar a atenção a um ponto muito específico, porque muito se ouve sobre essa falácia do déficit previdenciário. Só que quando a gente separa as nossas contas, o que é efetivamente de assistência social, o que é de previdência, o que é de sistema único de saúde, que compõe o tripé da Seguridade Social, a gente consegue perceber que as contas da Previdência Social propriamente dita, elas não são tão defasadas. E a gente precisa lembrar que de 1994 até mais ou menos o governo Temer, e que pode voltar a qualquer momento, nós tivemos desvinculação de receita da União. É como se eu dissesse para vocês, olha, eu sou um devedor, mas tudo aquilo que entra no meu caixa, eu posso desvincular e desviar da receita da União para aplicar em outras áreas que não especificamente em contribuição previdenciária. Então, a emenda 103 trouxe essa impossibilidade agora de destinar recursos de contribuição previdenciária. Mas quando a gente chega na realidade de Estado e município, a gente percebe que o sistema é muito mais grave nos entes subnacionais. Eles ficam absolutamente enforcados com a necessidade de revalidar seus certificados de regularidade previdenciária e não conseguem fazer uma boa gestão da Previdência Social naquela localidade. Então, é por isso que a gente chama a atenção que a gente só vai resolver de vez, de uma forma concreta, o nosso problema da Previdência Social, se a gente tiver um aumento da fonte de custeio, se a gente colocar toda a sociedade para participar do custeio da Previdência do servidor público. Por quê? Como nós falamos, o servidor público, só com contribuição social dele, enquanto ativo, enquanto aposentado, e também a contribuição do Estado, essa conta nunca vai fechar. Então, que seja de proposta nossa uma melhora dessa reforma administrativa, que a gente aproveite para discutir esses pontos, discutir o reajuste permanente, discutir essa loucura que inventaram de reajuste parcelado. Lá em Brasília a gente discute, nosso governador deu um reajuste de 12%, dividido em 3 anos. O reajuste não cobre a inflação e a gente está aceitando isso. Olha, governador, isso não paga o INPC do ano passado. Então, a gente precisa voltar a discutir essas questões para que, no futuro, a gente consiga permanecer com a mesma qualidade de vida que a gente tem enquanto ativo e que a gente consiga planejar o momento ideal da nossa aposentadoria para que os servidores não fiquem se arrastando em abono de permanência, pensando que em determinado momento vai ser melhor para se aposentar. Obrigado. E para encerrar o questionamento aqui da mesa, né, e depois nós vamos passar para o questionamento da plateia. A última pergunta para o Vitor, que vem aqui da mesa, né? Em um cenário de ataques sucessivos ao serviço público, qual deve ser o papel das entidades representativas dos servidores na construção de uma narrativa unificada, capaz de mobilizar diferentes carreiras e regiões, mostrando que a defesa dos serviços públicos não é uma pauta corporativa, mas uma condição essencial para o desenvolvimento e a justiça social? Obrigado. Obrigado. Para quem não entendeu a pergunta, é assim, ó, o que a gente vai fazer? Essa que é a pergunta que ele fez. Né? Olha só, antes de eu responder, eu quero dizer que o movimento que a gente
tem junto com vários colegas que chama Movimento Eficiência, junto com algumas outras entidades, a gente fez uma nota técnica sobre a reforma administrativa, que tem quase 300 páginas, e a gente está convidando todas as entidades aqui para colocar logo também e subscrever. Então, quem quiser depois, fala comigo, pede a nota para ver se custa quanto? 0. É porque me perguntaram já várias vezes, 0. Só botar logo aqui. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vou pedir para levantar a mão quem já foi em alguma reunião de partido político aqui. De partido político. Então, o que acontece ao final de todo o congresso de partido político? A gente conclui que tem que falar com a base. Conclui que tem que falar com a periferia. Se esse congresso concluir que a gente tem que falar para fora, não me chama para beber Coca-Cola mais. Porque chamar para beber cerveja eu vou. Então, beleza. A gente já sabe que a gente tem que falar para fora. Não pode ser esse o encaminhamento da conversa. O que a gente vai fazer? Eu quero trazer o caso, o case da Escandinávia, da social-democracia, que a ciência política também chama de república sindical. Foi um acordo, né, entre os patrões e os empregados. Eles tinham muita força lá. E eles fizeram basicamente o que, de um jeito intuitivo, sem saber de nada disso, o Juraci Soares, meu amigo que preside o Sindicato dos Auditores do Ceará, falou assim: as nossas entidades são muito fortes. Como que a gente não tem um banco, um canal de TV e um partido político? Essa é a república sindical. Vamos lá. Acho que a Noruega. A minha categoria já teve uma cooperativa de crédito, chamava Credifisco. E aí foi incorporada pela Cicobi, porque a gente não deu muita atenção ali e tal, enfim. Mas ela, durante muito tempo, foi uma cooperativa de crédito muito legal. Várias outras entidades têm também. Se a gente juntasse elas todas juntos, com uma federação de instituições financeiras, a gente teria mais fôlego do que a Globo para colocar nos intervalos a mensagem. E é isso que a Noruega fez. Os sindicatos tinham pequenas financeiras, e aí eles começaram a patrocinar na televisão. Aí no final, independente se está no nome deles ou não, o canal de TV é deles. Beleza. Partido político. Depois eu vou em canal de TV. Partido político. Ontem foi formado um novo partido no Brasil, do MBL, o Missão. Precisa de 500 mil de assinaturas. Não é filiação, não. É uma bacinada assim, ó. Apoio. O cara pode assinar no mesmo dia, ó. Tem que ter o Partido Liberal e tem que ter o Partido Comunista. Mesmo pessoa assina os dois. Quero que não for filiar nenhum nem a outro, mas acho que é importante ao debate. Se a gente conseguisse 500 mil de assinaturas desse tipo, apertou num Gov.br assim, sem estar afiliado, a gente fazia um partido político. Isso, a gente tem 11 milhões de trabalhadores públicos no Brasil. Isso quer dizer que, se a gente tivesse 2% deles, a gente fazia um partido amanhã. Se a gente tivesse 1% que chamasse o cônjuge também, a gente também tinha um partido político. E o que a gente faz depois? Sei lá, não sei nem se precisa fazer. Mas só de tentar fazer, eu acho que já estremece vários partidos por aí. Não, peraí, deixa eu começar a dar atenção mais para não precisar fazer, não. Uma estratégia também. No final, a gente estava concluindo, já tiveram 2 movimentos tentar fazer um partido como esse. E tem de baixo um terceiro movimento do qual eu faço parte. Quem achar que isso faz sentido, fala comigo também. A gente entendeu que se a gente tiver 1000 pessoas engajadas, a gente consegue fazer. E a gente não tem ainda. Está lá adormecido. No dia que tiver, teve. Mas beleza, isso é muito ousado. Está muito longe. A cooperativa de crédito, muito longe também. Mas agora, canal de TV. Vamos falar do ICL. O ICL começou no canal do YouTube agora, e olha só como é que já está. Todo mundo conhece o ICL, né? Do Eduardo Moreira. Se a gente se juntar aqui e patrocinar, não precisa nem do contribuir, não, mas a gente patrocina. Ó, vamos fazer um canal de YouTube, começando com 2 programas, e a gente vai contratar jornalista e tudo. Quanto que a Vera Magalhães é o cachê dela para fazer um painel? Vamos pagar ela e tudo. Beleza, no intervalo, fala lá das operações que o Fisco Paulista fez, e a gente patrocina. No outro intervalo do outro, fala o que a Conacat fez, e a Conacat patrocina, fala delas e tal, não sei o quê.
Se a gente juntar orçamento, ninguém para a gente. E aí a gente vai fazer um jornalzinho, um news que fala das coisas diversas, colocando a opinião que importa a gente. E eu fui avisado que o meu tempo acabou. Obrigado por esse momento até aqui. E fiquem com isso na mente. Eu vou até pedir para o presidente Antônio Carlos e para o presidente de entidades, coloca na pauta essa conversa. Vamos falar desses projetos especiais e começar a fazer um brainstorm. Vamos deixar um toró de ideias. Vamos deixar 2026 terminar sem isso, não. Valeu, pessoal. Obrigado. Na verdade, Vitor, foi um sinal para dizer que a gente tem 15 minutos ainda. E esses 15 minutos agora a gente vai abrir para questionamentos, né? Isso que o Vitor colocou é bem importante. Eu sempre faço um questionamento sobre esses números, né? Porque é 11 milhões de ativos, né? É isso, né? Servidores públicos são 11 milhões de ativos. Mas eu, como aposentado, ainda que tenha um pouco desvinculado, eu continuo sendo servidor público, porque se todo o sistema público quebrar, eu acho que esse número de pessoas não aposentadas, eles não estão muito palpáveis ainda. E a gente precisa ter esse número, porque se a gente detectar que nós temos mais 30% ou 40% de aposentados, nós não vamos falar de 11 milhões, vamos falar de 15, 16, 18 milhões de servidores, porque quem é aposentado continua servidor, porque depende toda essa engrenagem para a gente manter o recebimento, né? Mas eu gostaria agora de quem gostaria de fazer questionamento. Nós temos mais 15 minutos para manifestações. Fiquem à vontade, é só dirigir-se aqui ao púlpito, né? E quem for depois o subsequente, é só chegar na filinha aqui para a gente não perder o tempo do deslocamento. Então está aberto agora para o questionamento. 3 pessoas aqui ímpares, né? Cada um com seus conteúdos, que tem muito ainda a dizer. O tempo foi exíguo, a gente sabe disso, né? Mas vocês ainda têm a oportunidade de espremer um pouquinho mais desses sucos que estão aqui sentados à vossa frente. Então, aberta a palavra para quem desejar fazer um questionamento sobre 3 pontos super relevantes para nós, servidores públicos. Por favor, só chegar ao púlpito. Bom dia a todos. Eu sou a Érica Batista, sou diretora de mobilização do Sindsema, né, o Sindicato dos Servidores Estaduais de Meio Ambiente em Minas Gerais. E eu, infelizmente, tenho a infelicidade de ser servidora de carreira no estado em que o nosso governador, Romeu Zema, ele paga menos de um salário mínimo para milhares de servidores lá no estado, inclusive tem servidores da minha carreira de meio ambiente que recebem hoje menos de um salário mínimo, que precisam de complementação, né? Um governador que está há 7 anos no poder, não faz recomposição das perdas inflacionárias, que vem sistematicamente tentando destruir o serviço público, né? Privatizando tudo que ele pode, enfraquecendo tudo que ele pode. E ainda assim a gente está diante de um governo que tem a coragem, a empáfia de dizer publicamente que somos uma casta privilegiada, né? Que o servidor que está insatisfeito com seu salário tem que ir para a iniciativa privada. E a gente, além do governador, tem também uma base de deputados lá que, na sua maioria, tem esse mesmo pensamento, né? Que são deputados que apoiam esses mesmos pensamentos do governador. E ainda assim, a gente está vivendo esse momento de desmonte, esse momento de enfraquecimento, e ainda assim a gente percebe no sindicalismo lá em Minas, e eu acho que isso é geral, uma categoria que pouco se movimenta, né? Que mesmo diante de tanto desmonte, de tantas falas assim, de afrontas e ações que nos afrontam, que pouco se move, né? Nosso sindicato, em particular, a nossa gestão assumiu o início do ano passado e de lá para cá a gente entendeu que precisava conscientizar a nossa base da importância de ocupar a rua,
de ir para a Assembleia, de aproximar mais da política, porque a gente entende que é lá que as coisas mudam, é lá que as coisas acontecem. E de lá para cá a gente vem fazendo uma mobilização forte e ainda assim é difícil. Hoje a gente está em greve, estamos hoje aqui, enquanto eu estou aqui no Congresso, a gente está completando 66 dias de greve. Né? O meu presidente, a minha base está lá em Belo Horizonte hoje, na Assembleia, ocupando a Assembleia, fazendo fala, participando de audiência. E a gente vem seguindo a cartilha direitinho de tudo que pode ser feito numa greve, todo tipo de mobilização, todo tipo de ação. E ainda assim, a gente está diante de um governo que não se move, que ao longo desses 66 dias de greve não fez uma proposta, né, que não propõe nada, que não articula nada. E a gente, no nosso ápice da greve, conseguiu colocar 500 pessoas na greve. A gente é uma categoria de 1.000 e poucas, então, assim, chegamos a 1/3 das pessoas em greve, o que é muito difícil, a gente entende, né, para a maioria dos sindicatos. Mas ainda tendo essa grande quantidade de gente no movimento, a gente percebe que na hora de ir para a rua, na hora de ir para a Assembleia, na hora de agir efetivamente, poucos vão. Eu, enquanto diretora de mobilização, eu sei de cor o nome de cada um que está lá em BH hoje, de cada um que está indo para as ruas, que está fazendo acontecer, sabe? E aí, Amaury, eu queria perguntar assim, como que a gente faz na prática? Eu vi que o Vitor falou, né, da importância de conscientizar as bases, de sair daqui sabendo que tem que fazer isso, mas na prática, como que a gente faz para conscientizar essas pessoas que estão sofrendo? Muitos estão ganhando menos de um salário mínimo. 1/3 da nossa remuneração hoje, gente, é gratificação, que só no fato de a gente estar em greve, a gente já perdeu esse dinheiro. Quando aposenta, perde esse e perde mais valores ainda. E mesmo a galera sabendo de tudo isso, não age. Né? Mesmo os que estão na greve, a grande maioria está em greve em casa, deitado no sofá, sem ir para a rua, sem mobilizar, sem ir para a Assembleia. Como que a gente faz, enquanto lideranças do movimento sindical, para poder mostrar para essas pessoas que, enquanto a gente ficar passivo, nada vai mudar, né? A gente não vai ter resultado, porque mesmo fazendo muito já é difícil. Imagina sentado no nosso sofá. Eu queria sua contribuição sobre isso, né? Como que a gente pode fazer, não só em Minas, mas, né, em todos os nossos sindicatos aqui, para poder tirar a nossa base da inércia. Foi direcionado. Mais alguém vai fazer algum questionamento? Isso daí vamos fazer os questionamentos, daí depois faz uma resposta, pode ser? Daí a gente faz uma resposta aí, geral aqui dos três. Isso. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Kleber Neves. Estou representando a FENAFIM e o Sindicato dos Carioca dos Fiscais de Renda lá do município do Rio de Janeiro, que recebeu nos últimos 2 anos a experiência concreta do nosso secretário de Fazenda à época, Pedro Paulo, com as suas experiências. Nós temos experiências laboratoriais, mas tem laboratórios que estão mexendo com a nossa tributação, com a nossa gestão tributária lá no município do Rio de Janeiro. Então, eu posso falar aqui durante um bom tempo, se for permitido, não falarei isso, sobre como ele tentou, como ele fez ensaio, balão de ensaio no município do Rio de Janeiro. Mas, na verdade, eu não quero fazer nenhuma pergunta. Eu quero alinhar aqui a mesa, que foi propositiva, tocando em pontos que a gente precisa agir, e com a nossa colega que acabou de falar. Que proposta podemos tirar os colegas da inércia, da situação de ficar parado, desanimados? No município do Rio de Janeiro, as categorias apanharam tanto que ficaram desanimados. Vejo os professores, especialmente, totalmente desalinhados, como se não tivesse mais chance em função de um governo que está aí. Foi o arcabouço dessa previdência, né? Desse projeto de previdência e principalmente de reforma administrativa. O que eu queria falar é que a gente precisa, eu estive no Congresso com os deputados, e eles falaram, aqueles que são razoáveis, vocês precisam propor. Nós estamos ao longo de alguns anos
não sendo propositivos, e sim vítimas. A gente precisa parar de ficar esperando novas e novas tentativas ao longo de mais alguns anos na frente, que vão voltar em 2027, 28, 29, 30. A gente precisa propor que reforma a gente quer apresentar ao Congresso. Tem projetos aqui parados no Congresso que o governo Lula ainda não se mexeu, porque está preso, está refém de um Congresso de direita ou de extrema-direita. A gente precisa propor que reforma administrativa que a gente quer. Qual é a reforma da Previdência que a gente quer? Como devemos administrar, gerir o serviço público nos próximos anos, nas próximas décadas? Ou seja, temos que parar de ficar só sofrendo, sendo massacrados e todo ano, e vai continuar sendo dessa forma. Porque eles lidam com a mentira. E com a mentira é difícil competir, principalmente para quem tem poder. Nós precisamos construir verdades solidárias. A gente precisa conversar nas nossas bases e construir, tirar projetos concretos, propositivos. O que nós queremos? E não esperar mais e mais maldades a cada grupo que consegue o poder. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom? Bom dia, né? Agradecer a todos os palestrantes, ao moderador, a respeito de um tema assim extremamente sensível que retorna aqui às nossas discussões. Eu sou Esther, estou aqui vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado de Mato Grosso, o SISMA-MT, né? E a gente também está sofrendo tudo isso aqui que foi discutido, que foi falado. Estamos assim trabalhando também para esclarecer nossa base, trazer a importância de vir para essa conversa, entender o que é isso, entender o problema que se a gente não enfrentar agora, isso vai ser assim desastroso para o serviço público e para a sociedade. Então, eu fiquei muito sensibilizada e a respeito da PEC do sistema tributário, né, que foi votada, virou aí emenda constitucional, vai pegar todos os estados, a situação de não estar respeitando, né, o sistema federativo, né, a questão da centralidade também foi trazido aqui, e eu estou vendo que essa reforma vai ser mais desastrosa que a reforma tributária, passando pela autonomia de todos os municípios, de todos os estados, e centralizando numa situação que a gente ainda não entendeu como vai ser. Então, a gente precisa aqui confirmar nesse Congresso, né, uma proposta, não só em derrubar essa proposta da PEC 38, a APL e a LC que estão propostas juntas, mas também trazer aí uma construção a respeito do que a gente quer para melhorar o serviço público brasileiro. Porque a gente tem visto que as reformas vêm patrolou nosso sistema trabalhista, patrolou nosso sistema previdenciário e vem aqui agora acabar com o serviço público brasileiro e também com o atendimento da necessidade da nossa população. Então, eu agradeço muito estar participando deste congresso e recebendo tantas contribuições, tantos esclarecimentos deste seleto grupo. Muito obrigada. Parabéns, obrigado pelos 3 questionamentos. Então, a gente vai fechar os questionamentos agora e vamos passar para as respostas, né? Vou passar aqui, vou começar agora da direita para a esquerda, Vitor.
Beleza, não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me chamou de direita aqui, né? Se eu quiser que 30 pessoas vão na cervejinha lá em casa amanhã, o que eu faço? Tem que chamar as 90, tem que deixar tudo comprado já. Se chamar para ratear, não vai ter, não é isso? Beleza. Se eu quiser que a gente faça uma paradinha, todo mundo se junte para ficar na porta do secretário da minha pasta daqui a uma semana, o que eu faço? Eu vou ter que botar o pão de queijo e, além de chamar o triplo, eu tenho que chamar hoje, tenho que fazer um comunicado daqui a 3 dias, na véspera, no começo do dia, e quando começar a mandar um começou, não é? Porque o pessoal desce na hora lá. Mas se eu quiser mobilizar 11 milhões de servidores, precisa de mais tempo e de fazer muito mais coisa. Estou tentando responder a pergunta da minha colega do Sindaf-Tema, não é isso? Sindicema. Acho que a maioria dos trabalhadores são igual eu era, sei lá, antes de me filiar ao sindicato, que acabei me filiando por acaso. Sempre fui filiado, acabei me envolvendo por acaso. Precisou de uma mobilização e eu dei meu sangue porque eu estava achando que ia morrer lá e me chamaram depois para entrar na chapa. Mas a maioria você trabalha um monte já, seu salário nem dá para tudo que você quer. Quando você chega em casa, você quer deitar e ver a quantidade mais engraçada de coisas do Instagram para você ficar mandando para amigos que não vão responder. A gente não quer se conscientizar. O cara não quer se conscientizar. A gente tem que aceitar isso. Ele não quer. Eu que quero que ele se conscientize. Então, a gente tem que conscientizar ele de modos indiretos. No momento de descanso dele, ele vai querer fazer coisas pertinentes ao descanso. Por isso que eu estava trazendo aqui, a gente tem que ter um canal de TV, um canal do YouTube, sei lá. A gente tem que tratar de temas diversos. Vamos botar uma hora de culinária, sei lá. E fala de coisa ali junto, entendeu? Enfim, tem que distrair as pessoas. Beleza. Mas agora, eu só sei responder dessa forma. Porque assim, eu sei mobilizar, em parte, tentar mobilizar a minha base, e eu consigo ver um horizonte como esse, que deu certo na Escandinávia, que a gente demora 5 anos. Agora, o que fazer no meio do caminho para mobilizar 10% de servidores em 1 ano? Aí eu não faço a menor ideia. Valeu. Bom, pessoal, o que eu posso trazer aqui de experiência para os senhores é o que nós já fazemos lá no Distrito Federal. Eu atuo com 14 entidades sindicais e nós percebemos uma característica muito diferente entre a mobilização de uma carreira técnica para uma carreira da saúde, para uma carreira policial, e o que eu vejo que tem mais efeito é na carreira policial, que é a comunicação, grupo de WhatsApp, canal de YouTube, eles estão presentes em todos os momentos da vida do servidor, de uma forma que essa comunicação ela chega de uma forma muito rápida e principalmente pelo fato de que a polícia não pode fazer greve de forma efetiva, a gente precisa ter uma estratégia, inclusive de envolver aqueles que estão esperando a aprovação no concurso público. Então, como a aprovação e a convocação, nós sempre trabalhamos muito com a lista de aprovados, porque eles já estão com os pleitos deles junto à administração municipal, lá no caso nossa distrital, nós envolvemos todos eles, principalmente nessa comunicação e no engajamento com relação às nossas pautas. Então, é uma tarefa árdua, conscientizar dá trabalho, parar para pensar nas nossas pautas, isso dá muito desgaste, só a entidade sindical envolvida não consegue levar isso de uma forma muito efetiva à frente, e principalmente nas nossas assembleias, nós chamamos as famílias dos servidores, porque a pauta de um servidor, nós percebemos que você tem uma família de 3, 4, 5 ali por trás. Nós não podemos parar, por exemplo, um dia de expediente para dar conta de levar essas demandas. Então, nós envolvemos e chamamos a família dos servidores também para acompanhar os servidores nessa luta. Espero que possa ter contribuído de alguma forma e vamos seguir sempre nessa luta. Obrigado.
2 minutinhos. Bom, vamos lá. Eu sempre levo em conta o seguinte. O Sun Tzu, na Arte da Guerra, há mais de 3.000 anos, ensinou o seguinte. General que ganha a guerra é general que planeja e conhece o terreno. Certo? Esta é a primeira característica que nós temos que considerar. Segundo, não conheço nenhum general que tenha ganhado guerra que tenha chamado a si a preguiça ou o conforto. Nós precisamos chamar a nós mesmos mais compromisso, mais envolvimento, mais estudo da estrutura de Estado, inclusive, para conseguirmos construir a proposta que estamos dizendo aqui, que é necessária e urgente. Nós temos que sair da defensiva e começar a apresentar respostas. Isso vai exigir que cada um de nós façamos mais envolvimento, mais aprofundamento, que a gente gaste parte do sábado e no domingo lendo, estudando, conversando com os amigos, trocando ideias, vendo se as nossas estão corretas e corrigindo aquelas que estão sendo insuficientes. Segunda questão, eu quero salvar aqui o Lins, porque é o seguinte, essa história de direita e esquerda, Lins, ensina o professor Alisson Mascaro que ela saiu da Revolução Francesa. À esquerda ficava o quarto estado, os miseráveis, os aqueles que eram tratados na miséria e na opressão. E à direita ficou a nobreza, certo? E é por isso que nós nos caracterizamos como de esquerda, pela nossa identidade com aqueles que mais necessitam do Estado, com aqueles que mais precisam dos serviços públicos, com aqueles que mais precisam da distribuição da riqueza. Agora, hoje, a direita, e aquela que eu odeio com todas as minhas forças, porque amar e odiar é o equilíbrio do ser humano, tá? Ah, mas eu não odeio ninguém. Está errado. A gente tem que ter ódio. Como disse o Ulisses Guimarães, temos ódio à ditadura. Temos ódio a banqueiros que nada produzem, exploram a sociedade sem dar nenhuma contribuição e que não têm nenhuma sensibilidade com a vida humana. Temos ódio ao imperialismo que ameaça com tambores de guerra o tempo inteiro e que, nesse momento, quer se apropriar de 300 bilhões de barris de petróleo na Venezuela. Não tem nada a ver com democracia, tem a ver com riqueza. Temos ódio com aqueles que derrubam o governo na Bolívia para tomar conta do lítio e para tentar estabelecer, de novo, mais um dia de sobrevivência do império e da colonização. Temos ódio da França, que vem de mãos dadas no Brasil, andar de mãos dadas com o presidente faz o Macron, porque ele precisa de continuar explorando o petróleo na Guiana Francesa. Isto é colonialismo! E nós temos que ter ódio a isso. Essas coisas a gente tem que ter ódio, meus amigos, porque senão a gente não encontra equilíbrio. Amar alguns e aqueles que estão do nosso lado e aqueles que nós defendemos, e odiar aqueles que estão produzindo miséria e desconstituição. Agora, não quero terminar sem ajudar a nossa amiga de Minas Gerais. É difícil tratar com um governador que come banana com casca. Eu tenho clareza disso. Mas vejam só, a gente tem que estudar as fraquezas dessa gente. Tem que estudar as fraquezas dessa gente. Eu sempre lembro da Greta, né? Thunberg. A Greta ficou 60 dias sozinha, sentada na rua, com um cartaz. Sozinha. Tá? Aí alguém resolveu se juntar a ela. Mais uns colegas, mais uns amigos, a proteção dos pais, da sua família, e foi crescendo, e hoje ela é uma referência no mundo. A última ação dela é entrar num barco para romper com a crise de genocídio que Israel pratica contra os palestinos. É esse o tamanho que ela ganhou e que o mundo olha para ela. É uma menina, era uma menina, tinha 14 anos quando ela começou a fazer luta. Então, a gente tem que ir explorando as contradições. Quais são as fraquezas do governo do governador Zema?
Quais são as fraquezas daqueles deputados estaduais que estão apoiando o Zema? Onde é que a gente pode atacá-los com mais profundidade? O problema é o líder do governo, que é insensível, que está lá na Assembleia e é insensível? Onde está a base eleitoral dele? Onde está a casa dele para a gente fazer uns cartazes, botar lá na frente, quebrar o pau, pichar o muro da casa dele, fazer coisas mais ativas? É isso que a gente tem que considerar. 66 dias de greve, eu sei que a sociedade brasileira vem cansada, né? Porque tudo é demandado a ela. Os partidos perderam a responsabilidade. Tá? Hoje nós dizemos o seguinte, não, o negócio é o seguinte, vamos sentar lá com o líder do partido, porque ele tem que ser responsabilizado. Nós nem consideramos mais isso, porque nós perdemos o respeito por esses setores. E temos que resgatar, e temos que responsabilizá-los sim. Mas nós temos que encontrar as fraquezas deles. E, por fim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tudo que nós estamos fazendo aqui, sindicatos, tem que continuar produzindo panfleto, amigos. Quando a minha revista está na mesa do colega de trabalho, eu sei que estou lá, que eu cheguei lá, certo? Eu sei que estarei presente. Nós também temos que trabalhar com as redes sociais. Temos que trabalhar e profundamente, e aprendemos a trabalhar nos últimos meses. Na reforma da Previdência, nós não sabíamos trabalhar. Na reforma trabalhista, eles passaram de roldão. Agora, na PEC 38, não! Nós ganhamos a disputa pública com eles. Então, temos que aprender a trabalhar e ir mais fundo nisso. E, por fim, não há nada que substitua na vida dos trabalhadores atuar publicamente, explicar para a população. Bote um cartaz. Quantos cartazes teve? Bote 10 pessoas, 2, 3, e se sobrar uma só, bote um cartaz, escrito à mão. Lembre que nós aprendemos? Não é a palavra bonita, é aqueles cartazes escritos à mão, certo? Com um desenho do Zema comendo uma banana com casca e dizendo nós estamos há 66 dias sem conseguir uma proposta do governo. Eu acho que isso vai impactar algumas pessoas que vão passar e vão olhar. Então, as lutas têm essa característica. Não temos que ter medo de que a gente vai levar porrada, nós estamos acostumados a levar porrada. Agora, nós temos que devolver na mesma dimensão e acho que tem espaço para a gente vencer numa série de questões. E para terminar, de verdade, amigos, estamos em tempos de mudança. Estamos em tempo de queda do império que vem desde a Segunda Guerra. Estamos em tempo do fim da dolarização da economia. Estamos em tempo de construir outra economia solidária, desenvolvimentista. Estamos em tempo de fazer mudanças profundas. Mas acreditar que o império vai cair em paz é ilusão. Vejam, para encerrar de verdade, uma coisa importante que eu sempre carrego comigo. Os romanos tinham um enorme do império e sabiam fazer manobras militares muito bonitas, quadradas, quíntuplos, não sei o que e tal. Aí entraram os bárbaros e começaram a atacar de todos os lados e ignoraram as manobras dos romanos e acabaram com o império e ocuparam Roma e mudaram a realidade do mundo. É hora de nós sermos bárbaros na intensidade completa da palavra e não importa ter comando centralizado, vamos atacar de todos os lados, porque a PEC 38 nós fizemos exatamente isso. Não tem centralidade, tem um conjunto enorme de seres humanos dizendo não, isso não presta, isso não serve, nós queremos outras alternativas. Obrigado.